Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual que foi a última vez que você sentiu medo jogando um GTA? Não, sério, eu tô te perguntando aqui de verdade, um medo real dentro do jogo. Um medo de você perder alguma coisa de verdade. Não rolou, né? Porque na verdade isso nunca existiu. Em GTA, na verdade, você que é o medo. Você é o cara que a cidade inteira teme. Você é o furacão com a bazuca no bolso que derruba o helicóptero da polícia por tédio numa tarde de domingo. E é exatamente por isso que eu preciso te falar uma coisa que vai soar absurda. A Rockstar passou os últimos 13 anos construindo o primeiro GTA que te deixa fraco. Ah, Epiffer, mas o jogo nem saiu ainda. Como é que você pode afirmar isso? Porque tá óbvio pra todo mundo. Isso tá escondido na nossa cara. Isso tá espalhado em cada anúncio de pré-venda do jogo, em cada screenshot, em cada descrição do site oficial. A verdade é que com o hype do jogo, todo mundo tá cobrindo as mesmas novidades e ninguém tá ligando os pontos. Eu vou tentar ligar cada um desses pontos e te mostrar quem são de verdade o Jason e a Lucia. E o porquê, na verdade, esse jogo tem muito mais a ver com Red Dead Redemption 2 do que com GTA V. Na real, depois que eu comecei a pensar dessa forma, o jogo ficou muito mais interessante. Pra entender o que a Rockstar tá construindo, esquece gráfico, esquece mecânica, esquece o mapa do jogo por um minutinho. Vamos começar por onde a própria Rockstar começou apresentando o jogo pra gente, por duas pessoas, os dois personagens principais. O Jason Duval, a cara desse maluco. O site oficial da Rockstar descreve ele como um cara que cresceu no meio de vigaristas. Ele tentou fugir do destino se alistando no exército, mas não adiantou de nada. Ele voltou pros Keys fazendo a única coisa que ele sabe fazer bem, que é o trampo sujo pra traficante. Ele queria uma vida fácil, mas a vida não deixou. Ele não é um cara com grandes planos, não é um cara com grandes ambições, ele tá praticamente sobrevivendo um dia após o outro, morando de favor na propriedade do Brian Hader, um contrabandista veterano da região, pagando aluguel com serviço sujo. O Jason praticamente se move por inércia, e de repente a vida muda ele de caminho e coloca ele de frente com a Lucia Caminos. Olha só que trocadilho horroroso. A Lucia é o contrário absoluto do Jason em praticamente tudo. O pai dela ensinou ela a lutar antes mesmo dela aprender a ler direito. E a vida nunca deu uma trégua pra Lucia. Ela tá saindo da penitenciária de Leônida, presa por defender a própria família. E a filosofia de vida dela cabe na frase que o site crava aqui. A única coisa que importa é quem você conhece e o que você tem. Ela é uma personagem que veio de baixo e agora ela quer chegar no topo, custe o que custar. É como se um personagem se movesse por inércia e o outro personagem se movesse por pura aceleração. Como se um deles fosse o peso e o outro fosse o contrapeso dentro da história. E a Rockstar resume os dois numa linha que, meu amigo, essa aqui talvez seja a linha mais bonita que essa empresa já escreveu para apresentar um conjunto de personagens. Ela, a Lucia, pode ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu com ele, o Jason. Agora presta atenção só na premissa oficial. Jason e Lucia sempre souberam que o baralho estava marcado contra eles. Um golpe fácil dá errado e os dois caem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, no meio de uma conspiração que atravessa o estado inteiro, forçados a confiar um no outro para sair vivos. Ou seja, eles praticamente são obrigados a trabalharem juntos por uma questão de sobrevivência. GTA sempre foi uma história de ascensão. O Tommy Vercetti construindo um grande império, o CJ retomando as ruas, o Michael morrendo de tédio na mansão. 11 years! I finally got my folks back! Agora, essa premissa aqui é uma coisa completamente diferente. São duas pessoas tentando não morrer. São duas pessoas juntas, lutando pela sobrevivência. E aí que fica a pergunta, como é que você conta uma história num jogo onde o jogador se sente praticamente um deus? Então, você não conta. É praticamente impossível, a não ser que você, aos pouquinhos, desmonte esse deus. Peça por peça. Mas antes de cada uma dessas peças, o tamanho da coisa realmente importa. A pré-venda do jogo abriu oficialmente dia 25 de junho. O jogo chega dia 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series. E pra felicidade do brasileiro médio, são 450 contos na edição básica e 550 conto na Ultimate. E mesmo assim é inegável o sucesso absoluto. A gente teve loja digital engasgando, a gente teve fila virtual, gente acordando de madrugada pra tentar garantir a versão. São 13 anos, meu amigo. São 13 anos depois do GTA V. A gente tá falando da maior lançamento de entretenimento da história. E eu tô medindo minhas palavras aqui ainda. Não tem filme que vende desse jeito, não tem show que vende desse jeito. Pelo amor de Deus, a gente tá no meio de uma Copa do Mundo e o assunto mais importante por longos dias foi GTA 6 e vai continuar sendo. Só que quando uma coisa fica desse tamanho, acontece um fenômeno engraçado. Todo mundo olha, mas quase ninguém enxerga as entrelinhas da coisa. Esse é aquele momento de hype que você vai ver pra tudo quanto é lado, as mecânicas novas do jogo, os detalhes escondidos, os easter eggs, os vazamentos gigatônicos. Mas quando você para de olhar todas essas novidades do jogo uma por uma e coloca elas lado a lado, uma coisa começa a ficar meio óbvia, começa a aparecer um padrão. E eu não tô falando aqui especificamente de dificuldade, de inimigo mais esperto, nada disso. Eu tô falando de toda a filosofia que o jogo tem por trás do design. O GTA 6 está desmontando parafuso por parafuso a fantasia de poder que sustentou essa franquia
por mais ou menos 25 anos. A partir de agora, cada mecânica que vai aparecer aqui, eu quero que você julgue contra a tese. Eu vou fazer questão também de falar direitinho o que é oficial e o que é só vazamento, e no final você me diz se eu tô viajando. Então beleza, as provas. Começando pela mais óbvia de todas, a gente tem o arsenal, e essa aqui foi confirmada. As descrições oficiais da Ultimate Edition do jogo falam do armário de armas na garagem. A gente também tem caixote de explosivos na lancha, a gente tem troca de equipamentos antes de sair do esconderijo. Então parando e pensando no que isso realmente significa, em todo GTA da vida, em todo jogo nesse estilo, você sempre foi um arsenal ambulante. Você tem bazuca, sniper, 6 pistolas diferentes, uma arma de serra elétrica, tudo guardado, sabe-se lá Deus onde, né? Só que agora, se existe um armário pra gente guardar arma no jogo, é porque você não consegue mais carregar tudo, você escolhe o que você vai levar. E aí tem um vazamento daqueles que saíram lá em 2022 que já tinha mostrado a roda de armas do jogo, praticamente idêntica à do Red Dead Redemption 2. Dá pra gente ver ali uma arma curta, uma arma de melee, 2 armas longas e acabou todo o bolso mágico do personagem. Nessa onda de vazamentos, a gente também teve um deles que sugeriu que a mecânica de roubar carros também tá um pouco mais complicada. E essa é a mecânica mais antiga da franquia, então para os caras mexerem nisso é um negócio realmente significativo. É como se fosse um minigame com ferramenta. A gente tem ali uma chave mestra para carros velhos e a gente tem um bypass de mobilizador para carros novos. E o mais engraçado é que nesse processo dá pra você falhar. Você consegue, você, o protagonista de GTA, você consegue falhar no roubo de um veículo. Mas aí também não dá pra gente ter certeza se isso realmente vai estar no jogo ou não, né? Foi só parte de um vazamento. Agora, outro que tá praticamente confirmado é uma nova mecânica de vender carros. Meio que acabou aquela era de enfiar qualquer lata velha lá na Los Santos Customs e sair com dinheiro na mão. Agora existe um fence, que é uma espécie de atravessador. Você rouba os carros e ele meio que descarrega a mercadoria. Bem parecido com aquela mecânica do receptador de cavalo lá do Red Dead Redemption. Dentre outras coisas que vazaram, a polícia do jogo também tá completamente diferente. Ela não simplesmente teleporta mais na sua nuca do nada. Alguém precisa ver o crime. E daí a testemunha precisa correr e fazer a denúncia. E aí vem a parte mais legal, cara, porque nesse clipe de assalto à lanchonete, dá pra ver que a Lúcia tá de cara limpa. E sobe um aviso ali na tela que a polícia tem uma descrição completa dela. Inclusive, o carro que te vem entrando, ele também fica marcado pra lei. Ou seja, num assalto dentro do jogo, tudo importa. A máscara que você usa importa, a testemunha, a forma como ela reage importa, o que você veste importa. Me diz uma coisa aqui, velho. Que outro jogo, a maneira como você se veste afeta o mundo ao seu redor, a forma como o mundo reage a você? Alguns outros vazamentos também sugerem que dá pra gente carregar o corpo e esconder no mato, assim como fazia lá no Red Dead Redemption. Por lá a gente também tinha a mecânica de se render pra polícia ali com as mãos levantadas, em vez daquela dança estranha do GTA V. E pra você despistar a polícia parece que tá bem mais complicado também. Naquele clipe que vazou, o inimigo vai investigar sua última posição conhecida. Aparentemente até o sistema de cura do jogo mudou. A lista de itens que vazaram lá naqueles vazamentos de 2022, ela mostrou um kit de trauma e alguns analgésicos pra você usar. Aparentemente acabou aquela lógica de você ficar mastigando salgadinho e tomando refrigerante no meio do tiroteio pra conseguir fechar as balas que você toma. E uma das mecânicas mais legais que dá pra gente praticamente confirmar com base nas screenshots que saíram do jogo é a mudança física que o personagem tem com base na rotina que você dá pra ele. Dá pra gente ver em algumas imagens que saíram do jogo o Jason com bastante massa muscular, visivelmente diferente de uma foto pra outra. Lembra bastante aquele sistema de peso lá do GTA San Andreas, né? Onde você comia muita porcaria com o CD e ele ficava gordão, ou você andava muito, corria muito, ele ficava magrelo, ou então você ia pra academia, tomava umas paradas e ficava gigantesco. Agora quando a gente soma tudo, a arma do jogo que é limitada, o roubo que falha de alguma forma, o crime que precisa de atravessador, você tem a polícia que agora investiga, você tem o corpo do jogador que é afetado com base na rotina que você tem dentro do game, os ferimentos do personagem que agora precisam de um kit médico pra se recuperar, precisa ali de remédio, alguma coisa do tipo. Este é o maior projeto da Rockstar. Cada uma dessas mudanças pega um pedacinho do seu poder e devolve ele pro mundo. A cidade não tem mais medo de você. É você que de alguma maneira tem que ter certo receio da cidade. E se essa filosofia toda tá te suando familiar, é porque você provavelmente jogou um certo jogo de cowboy aí e tá com a sensação esquisita de déjà vu. Red Dead Redemption 2. Se você entendeu o que esse jogo significou pra Rockstar, você entende exatamente o que esperar do GTA 6, inclusive o que não esperar do GTA 6. Em 2018, a Rockstar lançou o jogo mais lento, mais pesado e mais teimoso da carreira dela. Um cavalo que cansa, arma que você escolhe antes de descer da cela, testemunha que corre pra denunciar o crime, corpo que você carrega nas costas, a roupa do personagem que muda de acordo com a forma como o mundo te trata. E se você tava na internet nessa época, você lembra muito bem que todo mundo reclamou. Ai, que o jogo é devagar demais, o jogo é realista demais, cadê a diversão desse jogo? E aí, de repente, esse jogo virou o jogo mais referenciado da geração. É inegável que o Arthur Morgan mora no topo de toda a lista dos melhores personagens da história dos videogames. Agora vamos parar pra pensar aqui com base em tudo que já foi dito.
A gente tem capítulos na história que já foram confirmados. A descrição da edição Ultimate fala de itens desbloqueados a cada capítulo do jogo, ou seja, uma estrutura que o GTA nunca teve e o Red Dead Redemption sempre teve. A gente tem um esquema de fence, né, um interceptador das mercadorias roubadas, dos carros roubados. A gente tem um esquema de loadout, um esquema de loot dos NPCs. A gente tem todo aquele esquema de testemunha. Provavelmente a gente também vai ter caça e pesca no jogo, pelo que aparenta, né? Vão ter NPCs com rotinas próprias dentro do jogo, com as suas próprias vidas ali nesse mundinho. Eu acho que a essa altura do campeonato, chamar isso de influência é quase um eufemismo. Isso aqui é praticamente uma herança genética de Red Dead 2. GTA 6 tem muito mais o DNA de Arthur Morgan do que de Michael DeSanta. Todo mundo passou 13 anos esperando um GTA 5 maior, e o que vem vindo na real é um Red Dead Redemption 2 na Flórida. E quando a gente entende isso, uma coisa maravilhosa acontece. A premissa do Jason e da Lúcia finalmente fecha por completo, porque Red Dead Redemption 2 foi onde a Rockstar aprendeu a contar uma história pesada de gente condenada, de gente correndo de um destino que sempre alcança. Agora ela pegou tudo que aprendeu lá e apontou para um casal estilo Bonnie e Clyde em GTA 6. O jogo mais aguardado do planeta é a sequência espiritual de uma das maiores tragédias do mundo dos games. E toda boa história precisa de um palco, e é aqui, meu amigo. É aqui que a Rockstar faz o que ela sabe fazer de melhor, não tem jeito, né, cara? É aqui que o personagem mais bem escrito de todos entra em ação. E é aqui que com certeza a Rockstar brilha. Eles não construíram uma cidade, eles construíram um estado inteiro, o estado de Leônida. E aquela frase da premissa do jogo, o lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, presta só atenção em como cada região do mapa é uma variação dessa frase. Vice City é como se fosse o cartão postal. A gente tem a praia, a gente tem o Hotel Art Deco, a gente tem o Porto dos Cruzeiros, onde o luxo desfila, as Leônida Keys, que é o portal do paraíso, por onde entra o contrabando do mar inteiro. A gente tem a região de Grass Rivers, o pântano, os jacarés e a descrição oficial avisando que tem um predador pior que jacaré lá dentro. A gente tem o Port Gellhorn, uma região com motéis baratos, parque de diversão abandonado. É como se fosse o sonho americano apodrecendo no sol. A própria Rockstar manda você subir numa moto de cross e agarrar sua carteira. Toda a região de Ambrosia, a cidade empresa do jogo, uma refinaria que emprega todo mundo de dia e a gangue de motoqueiros fornece o resto da noite. E lá no alto a gente tem o Monte Calaga, que seria praticamente uma mata fechada, onde tem caça, onde tem trilha, e os paranoicos que fugiram do governo armados até os dentes esperando o fim do mundo numa cabana. São 6 regiões diferentes, são 6 versões da mesma promessa quebrada. E entre todos os boatos e rumores desse jogo, a gente tem um dos mais gostosos de todos. Aparentemente são mais de 700 interiores exploráveis dentro do jogo. E isso vai se adaptando conforme a cidade vai mudando. Você pode ter um bar que enche porque teve algum tipo de evento na cidade. Você tem NPC que trabalha de dia e dorme de noite com a sua própria rotina. É como se fosse todo um universo respirando ali sem pedir licença. Enquanto você tá jogando, as coisas vão acontecendo. Mas assim, a gente também precisa ser um pouquinho realista, então eu vou jogar um balde de água fria agora. É óbvio que trailer tem maquiagem, tem manipulação, sempre teve. Se você voltar lá no trailer do GTA V 2013 e reparar nos NPCs fazendo trilha, carregando mala, vivendo, aí você abre o jogo final e você olha que a galera tá mais pra um bando de zumbi ali andando na rua, né? Mas tem que dar um desconto também, né? Estamos falando de 2013, cara. Apesar disso tudo, o PlayStation 5 é sim um baita de um console, mas o PlayStation 5 não é um PC de última geração. É óbvio que você vai ter resolução dinâmica, você vai ter queda de frame rate, numa explosão muito grande em muitos NPCs juntos, você vai ter um tráfego encolhendo pra máquina não derreter, né? Se você tá esperando fotorrealismo absoluto desse jogo, provavelmente você vai sair frustrado. Só que a mágica da Rockstar, ela nunca morou na maior quantidade de pixels possível. Ela mora na direção de arte, ela mora na iluminação que é construída dentro do jogo, naquele pôr do sol alaranjado, no fundo de um letreiro de neon. E nisso, cara, é inegável que ninguém consegue chegar nem perto da qualidade que a Rockstar tem. A gente tá falando aqui de um estado inteiro construído região por região pra contar a mesma história que o Jason e a Lúcia vivem. O paraíso é lindo e o paraíso te come vivo ao mesmo tempo. Agora, a última coisa que falta nesse palco todo é a gente, o jogador. Porque depois de tudo isso, depois da mecânica, da filosofia, do mapa do jogo, sobra a pergunta que nenhum desses trailers consegue responder. O que a gente, o jogador, o que a gente tá esperando desse jogo? Velho, são 13 anos. Uma geração inteira de console nasceu e morreu nessa espera. Tem gente que viu o trailer de GTA V na escola e vai jogar o GTA 6 pagando o boleto do financiamento da Caixa Econômica. E em 13 anos de silêncio, cada vazamento do jogo virou um grande evento. O maluco que é fã de corrida enxergou ali no GTA V um grande jogo arcade definitivo. O maluco que é fã de RP enxergou a segunda vida perfeita dentro do jogo. O maluco que é fã de grandes histórias enxergou ali uma versão da Rockstar de Bonnie e Clyde dentro dos videogames. A real é que cada um tá esperando um jogo diferente, mas na verdade todos estão esperando o melhor jogo já feito na história. E é fato que uma expectativa desse tamanho é uma dívida praticamente impagável.
impagável, cara. Nenhum jogo na história conseguiu quitar uma conta desse tamanho. E a real é que todo mundo tava esperando que a Rockstar tentasse pagar essa dívida com tamanho, com mapa maior, com explosão maior, com gráficos melhores, com números maiores. Mas na real, depois de ver tudo que a Rockstar tem prometido, ela entrou com a aposta completamente oposta. A Rockstar tem prometido nesse jogo uma intimidade muito diferente de todos os jogos que ela já fez. São 2 personagens, são 2 corações com um baralho marcado. Um estado apodrecendo de sol e você no meio disso tudo. Um mortal de carne e osso com medo pela primeira vez de perder alguma coisa. Lá no comecinho do vídeo, eu te perguntei qual foi a última vez que você sentiu medo jogando GTA. E dia 19 de novembro, a gente finalmente vai ter uma resposta pra essa pergunta. E eu não vejo a hora de sentir medo novamente. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Deixa aquele likezão aqui embaixo e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um abraço. Fica com Deus. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay